Beleza, galera ligada aqui no canal Vasco Connection, Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos, atualizando você com as últimas informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Por isso que eu sempre peço para você que está chegando aqui pela primeira vez no Vasco Connection, se inscreve aqui embaixo no canal. Tem muita gente que ainda não é inscrito, assiste os vídeos, assiste as lives, mas ainda não é inscrito. Chegamos a 136 mil inscritos, quem sabe até o final do ano a gente não consiga bater a marca de 140 mil inscritos. Conto demais com a audiência de vocês e ajuda, né? Você se inscrevendo, deixando o like e compartilhando para chegar a outros vascaínos, para chamar a rapaziada aqui para bater um papo aqui no canal Vasco Connection. E eu já vou abrir esse meu boletim aqui no Vasco Connection, dando uma notícia muito boa para você que acompanha o canal há muito tempo. Nosso amigo, nosso irmão Eduardo Ferrari, a partir de amanhã, terça-feira, volta aqui a comandar os vídeos e as lives no Vasco Connection. Estou muito feliz por tudo isso, até porque foram 3 meses muito difíceis para o meu amigo Eduardo Ferrari, para o nosso amigo Eduardo Ferrari, mas já está tudo restabelecido, já está com a família, está tudo bem. E amanhã, quando ele voltar aqui, ele bate um papo com vocês e explica melhor essa situação de ter ficado com o canal parado por muito tempo. A situação foi complexa, a situação foi difícil, por isso que a gente agradece demais a rapaziada que está chegando aqui, ainda está deixando seus comentários, está deixando o like, está se inscrevendo no canal, está compartilhando com outros amigos. Eu estou fazendo esses últimos dias aqui até para poder movimentar o canal e ele volta nessa terça-feira, dia 4 de novembro, volta aqui o Eduardo Ferrari a gravar os vídeos, a fazer lives. Então, por isso é muito importante você ser inscrito e acionar o sininho de notificações. Amanhã, Eduardo Ferrari, nessa terça-feira, já estará aqui, até porque quarta-feira tem jogo do Vasco e ele já vem se preparando. Logicamente que seria bacana ele ter voltado após uma vitória, né? O Vasco ontem perdeu para o São Paulo por 2-0 em São Januário, uma partida em que o Vasco fez um primeiro tempo muito equilibrado com o time do São Paulo, mas aí acabou tendo um pênalti ali no final do primeiro tempo, na última bola, um pênalti marcado pelo Lucas Moura, e no segundo tempo o Vasco até teve algumas oportunidades, mas o time desperdiçou e o São Paulo foi lá na frente e fez o segundo gol. Boa partida do São Paulo, a partida do Vasco não foi tão ruim assim, mas acabou deixando a desejar. Seria a quinta vitória seguida, seria muito importante para o Vasco se aproximar do sétimo e do sexto colocado, que são Fluminense e Botafogo, mas agora vê o próprio São Paulo ultrapassar o Vasco na tabela de classificação. Mas nem tudo está perdido, ainda não é terra arrasada. O Vasco tem um jogo nessa quarta-feira, às 7h30 da noite, lá no Newton Santos contra o Botafogo. 32ª rodada. Para essa partida, o técnico Fernando Diniz não vai poder contar com 2 jogadores importantes, Nuno Moreira e Paulo Henrique. Os dois receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora desse jogo. Logicamente que nessa terça-feira o time do Vasco fará um treinamento lá no CT Moacir Barbosa para definir qual time vai entrar em campo. É bem provável que o Puma Rodrigues entre na vaga do Paulo Henrique e a opção do Verratti entrar novamente como centroavante do time, o Rayan cair para a direita, o Andrés Gomes ser invertido para a esquerda e o ataque do Vasco ter Andrés Gomes, Verratti e Rayan para esse jogo contra o Botafogo. É bem provável, logicamente, que o técnico Fernando Diniz pode fazer outra ou mais uma modificação lá no time visando essa partida. E olha, como a gente trouxe aqui a situação do próprio Eduardo Ferrari, você está vendo aí na tela desde o começo desse vídeo aqui, o Pix, né, para você poder continuar ajudando o canal Vasco Connection e também o nosso amigo Eduardo Ferrari. A gente ficou com o canal parado 3 meses por conta de toda essa situação particular do Eduardo, que volta a dizer, amanhã volta aqui o microfone do Vasco Connection para explicar, para bater um papo com vocês, para trazer todos os detalhes de tudo que aconteceu com ele nesses últimos 3 meses, mas você pode ajudar aqui financeiramente o canal. Por quê? Como ficou esses 3 meses parado, a monetização foi lá embaixo. E esse aqui é o único caminho para o Eduardo Ferrari manter aqui o trabalho, manter a sua família. A gente pede demais para você mandar qualquer tipo de contribuição, vai ser importante. O QR Code está na tela, o Pix é esse aqui, é o e-mail eduvasco@199798@gmail.com. Edu de Eduardo Vasco 1997 1997 98 @gmail.com. Você vai ajudar bastante o canal Vasco Connection, contribuindo com qualquer valor que você puder fazer a doação através desse Pix, a gente vai te agradecer bastante. O Eduardo está preparando uma lista da galera que já pôde contribuir e com certeza vai aqui agradecer nominalmente a todo mundo que fez a contribuição através do Pix. Então peço para você fazer isso que você vai ajudar bastante o canal Vasco Connection. E vamos falar um pouquinho sobre o Vasco
Vasco, né, na seleção brasileira. Paulo Henrique, o lateral direito, está convocado para a seleção brasileira. Mais uma vez, foi titular no jogo contra o Japão, fez gol e volta a ser titular. Foi elogiado, inclusive, hoje pela tarde, lá na sede da CBF, pelo Carlo Ancelotti, que ontem esteve em São Januário. E aí eu fico uma pergunta, será que outros jogadores do Vasco mereciam convocação? Ryan, Felipe Coutinho, Léo Jardim? Acabou só tendo a convocação do Paulo Henrique. O técnico Fernando Diniz, após a partida, foi perguntado: será que a presença do Carlo Ancelotti em São Januário pode ter atrapalhado um pouco a questão do Vasco para essa partida contra o São Paulo? O técnico do Vasco minimizou. Disse o seguinte, que era importante, até porque os jogadores do Vasco que poderiam ser convocados, tirando um pouco o Ryan, todos eles experientes, Léo Jardim, o próprio Felipe Coutinho, o Ryan mais jovem, mas também já foi várias vezes convocado para as seleções de base. Lógico que vivia a expectativa de ser convocado pela primeira vez para a seleção brasileira principal. O técnico Fernando Diniz falou sobre isso e respondeu assim essa pergunta: será que o técnico Ancelotti em São Januário pode ter abalado um pouco, deixado nervoso alguns jogadores? Inclusive, depois foi perguntado sobre essa questão, se ele teve alguma conversa antecipada com esses atletas. Vamos ouvir o técnico Fernando Diniz. Eu acho que não é por conta do jogo de hoje que o Paulo Henrique ou o Ryan vai ser convocado ou não. Eu acho que o Ryan merece ser convocado por tudo que ele vem construindo. E o Paulo Henrique, menos ainda, porque o Paulo Henrique já mostrou lá que ele tem condição de ser convocado. Então, eu acho que o Coutinho fez um bom jogo, tecnicamente. Foi muito lúcido, ele saiu porque estava cansado, mas eu acho que ele jogou muito bem tecnicamente. Acho que ele conseguiu fazer as funções que tinha que fazer. E hoje faltou pra gente inspiração. Faltou inspiração. A gente teve chance. Contra o Cruzeiro, se você pegar o jogo do Cruzeiro, nós criamos muito menos do que hoje. O gol do Ryan, por exemplo, foi um gol improvável do cruzamento de pé esquerdo do Paulo Henrique. O Paulo Henrique hoje cruzou um monte de bola de pé direito, da linha de fundo, da intermediária. Tive bola para trás, tive jogada de saída de escanteio que entrou. Daí tive um monte de jogada de escanteio de bola do primeiro pau, bola na trave, depois chute fora da área. E não entrou nenhuma bola. Então, assim, a bola não entrou. Teimou em não entrar e, às vezes, acontece como aconteceu hoje. Você conversou com ele sobre a convocação? Não, eu acho que não tem nem. Acho que ninguém. Não, de maneira nenhuma. Acho que ninguém sentiu nada disso. Nem o Paulo. O Paulo Henrique, muito menos, que já esteve lá na seleção. Se ele não tivesse nunca sido convocado, mas ele já foi convocado, já jogou muito bem, entrou bem no jogo da Coreia, depois jogou bem contra o Japão, fez gol. E o Ryan também não. O Ryan estava agora, ficou 15 dias sem jogar. Importante que ele voltou em condições plenas, se recuperou muito bem. E faltou um pouco de inspiração. Que nem a bola de cabeça do Ryan, que foi na trave hoje, foi muito mais fácil do que o gol que ele fez contra o Cruzeiro, por exemplo, ou contra o Flamengo. Entendeu? E não entrou a bola, infelizmente. E para encerrar aqui esse quadro, aqui, esse boletim aqui no Vasco Connection, pedindo para você se inscrever no canal, deixando o like nesse vídeo e compartilhando, mais uma vez trazendo o técnico Fernando Diniz, também falando um pouquinho sobre a partida, né? O jogo contra o São Paulo, essa derrota por 2-0, e ele analisa assim essa derrota do Vasco para o São Paulo. Boa noite, eu acho que o Vasco ficou um pouco vulnerável, mas não acho que deu tudo errado no jogo. A gente não jogou mal, principalmente no primeiro tempo, a gente foi extremamente dominante. A gente jogou até muito melhor que o jogo do Cruzeiro, por exemplo, ou o jogo do Bahia, que faltou fazer o gol. E a gente, infelizmente, favoreceu uma falta de concentração, de ceder o escanteio e depois a gente cometeu um pênalti. Então o jogo ia virar 0-0, a gente foi muito dominante. A gente botou para o segundo tempo também bem dominante, mas a gente não conseguiu fazer o gol. Faltou inspiração para a gente fazer o gol. A gente estava marcando bem e jogando bem. Depois da metade do segundo tempo, as substituições era no intuito, claro, de entrar alguém com mais inspiração, da gente conseguir ter mais controle e ter alguém para colocar a bola para dentro. E a gente perdeu organização e cedeu alguns contra-ataques e errou algumas bolas na saída, que era o risco que tinha que correr. Eu risquei a gente, no mínimo, empatar o jogo. Foi isso, minha avaliação do jogo é essa. Esse o técnico Fernando Diniz. Como eu disse, amanhã tem treinamento pela manhã lá no CT Moacir Barbosa. O primeiro e último treinamento visando a partida de quarta-feira,
7h30 da noite, estádio Newton Santos, mando de campo do Botafogo. A torcida do Vasco vai ter apenas 10% da carga de ingressos, mas mesmo assim vai fazer a sua parte, estará presente. Foi decepcionante o resultado contra o São Paulo, mas quem sabe a gente não consiga vencer o Botafogo, até porque no sábado o Vasco volta a jogar em São Januário contra o Juventude, que está praticamente rebaixado. Então, ganhar do Botafogo, ganhar do Juventude, a gente volta para a briga por uma vaga no G7 do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez agradecendo a rapaziada que acompanha aqui o Vasco Connection, pedindo para você, mais uma vez, faça sua contribuição através desse Pix aqui para o Eduardo Ferrari, que mantém aqui o Vasco Connection com muita informação. Ficou parado 3 meses por conta de um problema pessoal, mas é bacana, se você puder fazer qualquer doação, qualquer valor, não importa o valor, vai ser muito importante para manter o trabalho aqui que é feito aqui no Vasco Connection. Edu Vasco 199798@gmail.com. Esse é o e-mail que é a chave Pix para o Eduardo Ferrari poder fazer aqui o seu trabalho aqui no Vasco Connection. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Tamo junto, ótimo restante de terça-feira, de segunda-feira, amanhã a gente volta aqui, mas amanhã tem compromisso com o Eduardo Ferrari voltando aqui ao Vasco Connection. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!